Olá, meu nome é Cristine, eu sou pedagoga, especialista em Fundamentos da Educação e mestre em Educação pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Olá, eu sou Isaac, sou profissional da área do Direito, mas fui apresentado à Educação no ano de 2009 por uma especialização em Educação na Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Sou graduado em Direito, especialista em Educação, mestre em Educação e agora doutorando em Educação. Eu me considero uma pessoa muito privilegiada, porque eu vim de uma família que tem como base o amor, o respeito e a dedicação. Eu vim para Cascavel no ano de 2003 para fazer a minha faculdade em Pedagogia. Nessa época, eu trabalhei como bibliotecária na universidade e depois também em um colégio particular da cidade. Anos depois, em 2005, eu entrei de vez na profissão e atuei como professora de educação infantil em escolas particulares da cidade. Minha trajetória profissional ela não se inicia necessariamente no campo educacional. Já trabalhei em outras esferas, na esfera comercial, mas é a área educacional que me apresentou um mundo novo. Quando iniciei na educação, no ano de 2009, foi no ensino superior, no qual eu continuo, e a partir daí comecei a trabalhar elementos voltados para questões sociais, a partir dos quais eu fui tomando conhecimento e compreendendo a educação como política e como elemento de autonomia e emancipação humanas. Em 2007, eu ingressei na especialização em Fundamentos da Educação na UniOeste de Cascavel. Lá eu conheci profissionais de várias áreas, dentre eles 2 grandes amigos que eu carrego até hoje. Nós 3 professores, com ideais, objetivos e frustrações em comum, continuamos com a nossa amizade e fomos juntos para o mestrado. No mestrado, nós aprofundamos os nossos conhecimentos na filosofia da praxis de Adolf Sanches Vasquez. Bom, a grosso modo, a filosofia da praxis é a associação entre teoria e prática, de modo que uma não fique sem a outra. Na medida em que eu comecei a perceber que seria possível fazer uma junção entre os meus conhecimentos da área do direito e os conhecimentos em nível de especialização na área da educação, para que isso fosse utilizado tanto em formações continuadas quanto em sala de aula, eu compreendi que todos os processos formativos poderiam se utilizar dessa bagagem de conhecimento. E como o processo de desenvolvimento é contínuo e não se faz sozinho, eu tive o prazer de conhecer nessa trajetória outras pessoas que possuíam o mesmo pensamento e que os ideais vinham a convergir nesse mesmo ponto. E a partir daí surge a Praxis. A Praxis é uma empresa focada em educação, numa perspectiva humanista, numa perspectiva de enxergar o sujeito num contexto de integralidade. Pensando nisso, nós da Praxis buscamos concretizar a relação entre a teoria e a prática. Deste modo, todas as atividades desenvolvidas pela Praxis são pautadas nesta concepção. É claro que quando a empresa surge, ela surge nessa perspectiva de cumplicidade e entre os sócios, repensando a educação e se propondo a fazer um trabalho que associe teoria e prática, mas nós pensamos também para além disso. A ideia de que a educação pode transformar, a ideia de que a educação precisa enxergar o indivíduo numa perspectiva de integralidade, sim, mas compreendê-lo em sua essência, em sua peculiaridade e particularidade. Principalmente porque nós somos únicos. E talvez seja essa percepção, se não a única, mas talvez a maior delas, que vá ao encontro do nosso ideal de humanização. A praxis surge para trabalhar a educação em um contexto ampliado. A educação que promove essa transformação, mas nos mais variados espaços. Em escolas, em empresas, em espaços da educação não formal. Nós trabalhamos a educação porque gostamos. E a praxis é isso, a junção de educadores que se preocupam em ampliar a educação no seu contexto mais sistêmico e olhar para as pessoas como sujeitos que podem, através da educação, se modificar e promover mudanças. Muito prazer, nós somos a Praxis. Sejam bem-vindos.